Manipulação de strings em Python. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal João aqui falando. Hoje vamos aprender mais uma lição nova de Python. Iremos aprender como é que nós podemos manipular strings em Python. Ou melhor dizer, vamos ter tipo uma pequena introdução sobre strings em Python, ok? Vamos aprender bastante coisa, pois neste vídeo você vai aprender o que são strings, como criar strings em Python, como acessar caracteres, como contar letras e também o que significa uma string ser mutável, pois esse termo costumamos ouvir bastante, ok? Muita gente diz mutável e imutável, então vamos aprender o que é que isto quer dizer realmente na prática. E também vamos aprender sobre conceitos fundamentais para trabalhar com textos em Python, ok? Então se tu gostares de continuar nesse vídeo, já sabes, dá um like no vídeo, não se esqueça sempre disto e vamos direito ao ponto, o que realmente interessa. Veja, quase tudo que nós fazemos em programação envolve textos, nomes, e-mails, senhas, mensagens, URL e também mesmo arquivos. Então, em Python, textos são chamados de strings. Dessa forma, estou a dizer isto aqui, ok? Strings. Então, em Python, textos são chamados de strings. E nesse vídeo você vai aprender os fundamentos das strings em Python e também dar os seus primeiros passos em como dominar a manipulação de textos em Python. Agora, o que é uma string? Uma string é basicamente um conjunto de caracteres, exemplos, nomes, frases, e-mails e também como números armazenados como textos. O primeiro passo que nós vamos dar aqui é o seguinte, vamos aprender como é que nós podemos criar uma string em Python. Para que nós possamos criar uma string em Python, existem duas formas praticamente. A primeira é usando aspas duplas, dessa forma que eu estou me referindo. Veja, se eu fizer algo do gênero como nome igual a, vamos lá usar João, ok? Nome igual a João. Então, dessa forma aqui, eu acabei por criar uma string chamada João. Então, nós podemos criar string em Python colocando a palavra ou o que nós necessitamos dentro das aspas duplas, que estou me referindo a essas aspas aqui. Okay? Então, quando nós colocamos dessa forma, quer dizer que estamos a criar uma string em Python. Pois, se eu salvar isto e imprimir este meu código, nada vai acontecer porque não dei nenhum print. Se eu caso eu faço o seguinte, vamos lá, print, abrimos e fechar, vamos dizer um nome. Perfeito, ok, salvei. Agora vamos rodar o meu código aqui. Se eu rodar, veremos que tem aqui a minha resposta como João. Okay? Então, dessa forma aqui nós criamos uma string em Python. E fora disso também nós podemos criar string usando aspas simples. Okay? Dessa forma aqui estou me referindo. Vamos lá dizer mensagem. Mensagem será igual a João. Oh, João não, vamos dizer olá mundo. Já temos aí João, olá mundo. Salvei. Agora, se eu imprimir a minha mensagem aqui, vamos lá passar mensagem. Okay? Salvei. Se eu rodar isto, como podemos ver aqui, eu tive a minha mensagem chamada olá mundo. Então, agora, qual a diferença em criar strings usando aspas duplas ou aspas simples? Veja, na realidade, na prática, nenhuma. As duas funcionam da mesma forma. Mas quando é que nós podemos usar aspas duplas realmente? Veja, quando o texto possui apóstrofos, ok? Estou dizendo algo do gênero, vamos lá ver. Eu vou deletar tudo isto aqui. Cometi lá um erro, vamos deletar tudo isto. E faço o seguinte, ok? Faço o seguinte, vou escrever o seguinte. Hoje está lindo, ok? Aqui não está, vamos tentar usar o acento, ok? Está... onde é que está meu acento mesmo? Ok. Não, esse não é acento, acho que é aqui. Ok, hoje está lindo. Muito bem, salvei. Okay. Meu teclado está em português, então meio que não sei onde é que ficam alguns caracteres. Me perdão por isso. Muito bem. Então, hoje está lindo. Então, se eu imprimir essa minha mensagem aqui, eu vou dar o nome de frase. Vamos trocar esse nome para frase. Caso eu imprima essa minha mensagem, salvei. E se eu rodar o meu código aqui, vamos lá ver. Rodamos o código, então temos aqui a nossa mensagem, hoje está lindo, ok? Não se preocupem com isso aqui, é devido a alguns esse caráter aqui tem acento, ok? Pois quando você colocar isso num documento, aquilo irá ser salvado da forma correta, não se preocupem com isso. Então, agora, quando é que nós devemos usar aspas simples? Então, nós devemos usar aspas simples quando, veja lá, vamos lá ver, por exemplo, a nossa frase será, o professor disse. Okay, vamos lá dizer dois pontos. Agora, aqui nós vamos usar aspas simples. Vem para aqui, remover essas aspas, vamos colocar aspas simples. O professor disse. Okay, vamos lá dizer. Então, se eu gostaria de usar tipo aspas duplas dentro de uma string, aí é que sim, o melhor caso seria eu usar aspas simples, ok? Para evitar confusão, para que
o interpretador do Python não confunda os símbolos. Okay? Então, dessa forma, vamos dizer, o professor diz, estudem Python. Salvei. E caso eu rode isso aqui, como nós podemos ver, ele conseguiu imprimir e também imprimiu as aspas duplas, ok? Então essa é uma diferença de quando é que tu podes usar aspas duplas e também as aspas simples, ok? Pois, por exemplo, isso aqui, em vez disso, se eu usasse aspas duplas, dessa forma aqui, vamos lá ver o que vai acontecer. Fiz isto, salvei. Se eu tentar rodar isso aqui, como nós podemos ver, nós obtivemos uma sintaxe de error, ok? Ele diz invalid syntax is this intended to be part of the string? Ele meio que confundiu as coisas. Então, a razão pela qual esse será tipo um dos casos em que você vai usar aspas simples. Okay? Então, tu podes usar alguma das aspas, tantas duplas ou simples. Aquilo depende de ti. As duas formas estão corretas. Então, veja, agora, para além de strings em uma única linha apenas, nós também podemos utilizar strings em múltiplas linhas, ok? Tipo, uma linha que começa aqui e termina talvez aqui, ou talvez em mais outras linhas, ok? Então, para textos grandes, nós usamos 3 aspas, que é algo do gênero, veja. Aqui eu vou ter frase, em vez disso, eu farei o seguinte, ok? Vamos usar, vou deletar tudo isto. Então, em vez de eu usar apenas aspas duplas, eu vou usar 3 aspas, ok? Vai ser o seguinte, 1, ok? 2, 3. Então, como nós podemos ver aqui, eu aqui tenho 3 aspas, que tem essa e essa. Então, agora, tudo que será colocado aqui dentro será considerado como se fosse uma string, ok? Então, eu vou dizer o seguinte, Python é incrível. Python é incrível. Ponto. Posso mais vir na segunda linha, vamos dizer, manipular string é muito útil. Manipular string é muito útil. Pode ser útil ou importante, tanto faz. Salvei. Então, aqui, as 3 aspas nos permitem que nós podemos utilizar múltiplas linhas de strings, ok? Salvei. Se eu rodar isso aqui, eu não vou ter nenhum problema, ok? Ele vai me imprimir a minha mensagem, ok? Python é incrível, manipular string é muito útil. Essa é a forma que tu cria strings em múltiplas linhas em Python. E também, strings estão praticamente em todo lugar, ok? Quando se trata de programação, mesmo talvez em Python. Vamos lá ver, temos um exemplo real, ok? Por exemplo, quando nós precisamos de nome, normalmente o valor é salvado em string, ok? Em forma de string, vamos lá dizer João. Então, mesmo também quando nós precisamos de um e-mail, normalmente o valor é salvado em forma de string, ok? João@gmail. Quando nós precisamos também de senha, ok? Vamos dizer, senha vai ser igual a... Normalmente a palavra passe, por mais que eu escreva tipo do gênero 1, 2, 3, 4, 5, isso é salvado em forma de string. Por que nós salvamos as coisas em forma de string? Nós salvamos em forma de string para que nós possamos manipular esses valores de uma forma mais eficiente e fácil também. Okay? A razão pela qual a maioria das coisas são salvadas em strings. Como descobrir o tamanho de uma string? Veja, para que nós possamos descobrir o tamanho de uma string, o Python tem a função especial chamada len, dessa forma aqui, len. Okay? Então, essa função nos retorna o valor de uma string, ok? Como, por exemplo, se eu fizer o seguinte, print, abrir e fechar, e vou passar len, abrir e fechar. Então, se eu gostar de saber qual é o tamanho dessa string aqui, nome, eu passarei aqui o valor nome. E caso eu imprima isto, vamos lá ver o que vai nos dar. Ele me retornou 4, porque aqui na minha string nome, a palavra João tem 4 strings, que é J-O-A-O, que é 1, 2, 3, 4. Agora, caso se eu passasse aqui o e-mail, vamos lá passar o nosso e-mail, salvei, e se eu rodar este código aqui, o que nós teremos 11, ou melhor dizer, 11, yeah? Então, se nós contarmos aqui o e-mail, vamos lá ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e o ponto também contado como uma string, ok? Por isso que temos 11. Agora, veja uma coisa, se caso eu der aqui um espaço aqui no meio, joão@espaço gmail.com, se eu salvar isto e rodar de novo, nós veremos
que ele nos retornou 12. Isto é porque os valores em brancos, espaço, também são contados como caracteres em Python, ok? Razão pela qual ele nos retornou 12. Então, essa é a forma como tu podes descobrir o tamanho de uma string em Python, usando a função len. Agora, vamos tentar entender os índices em Python. Cada carácter possui uma única posição em uma string, ok? Então, como se nós nos basearmos aqui no nosso exemplo, que nós temos aqui, por exemplo, o nome, ok? Aqui o J ele está na posição 0, ok? Pois os índices eles começam na posição 0 e vai subir tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5 até onde termina, ok? Agora, se eu gostaria de obter apenas o J aqui nessa string, eu faria o seguinte: print, okay? Print, abre e fecha. Agora, para que nós possamos acessar os caracteres de uma string, nós utilizamos, ok? O operador, esse operador aqui, onde é que está? O parênteses, praticamente. O parênteses curvo, que é esse senhor aqui, ok? Ou não, esse é o mais. E como eu posso acessar? Meu Deus, como eu disse, o meu teclado está em outra forma. Como é que eu posso acessar esses caracteres? Vamos lá ver. Será que é o FN? Se eu tentar o FN. Então, nós utilizamos esse carácter aqui, ok? Meu teclado está praticamente uma bagunça total. Está em português e os símbolos, quando eu clico, não consigo, não vem tipo o símbolo correto. Então, acho que tenho que trocar isso para inglês para que possa facilitar na hora de escrever os códigos. Perfeito. Ok, então, nós utilizamos esse carácter aqui, não é esse carácter, nós utilizamos esse operador para que nós possamos acessar os caracteres de uma string em Python. Por exemplo, se eu gostar de retornar o J, eu apenas faço assim e vou passar a posição do J. Então, o J, como nós dissemos, os índices começam no 0, 1, 2 e assim em diante. Para tal, eu vou passar aqui o 0, salvei isso, mas eu tenho também que passar o nome da minha string. Então, eu vou dizer o seguinte: nome, ok? Salvei, e depois vamos passar o nosso operador com o valor do seu índice que eu gostaria. Se eu fizer esse salvo e rodar isto, o que vamos ter? Como nós podemos ver, ele me retornou J. Então, se eu gostaria de obter o A, para tal A tem que posição 0, 1, 2. Então, eu vou passar aqui o 2. Salvei. E se eu rodar isso aqui, e... Bum, nos retornou o A. Okay? Então, agora veja. Os strings começam de 0 e vão até ao infinito, até onde terminam os valores, ok? Então, agora, se nós gostamos de obter o último valor de uma string, nós apenas vamos passar aqui o menos 1. Ok? Menos 1. Se eu salvar isso e rodar, ele vai me retornar este O aqui, que é o último valor de uma string. Okay? E o porquê? Veja, isso é porque existem dois tipos de índice. Índice positivo que começa no 0, 1, 2, 3 vai subir. E também existe o índice negativo que começa no menos 1, que é tipo o último caráter de uma string, até onde começa a string. Então, a razão pela qual nós passamos o menos 1, ele nos retorna ao último valor da string. Agora, se eu passar aqui o menos 2, salvei, e rodar o código, ele vai me retornar o A, ok? Porque depois do menos 1 temos o A. E se eu quisesse o J, acho que J vai estar no menos, será que é o menos 4? Salvei. E se eu rodar isso aqui, o J vai nos retornar para menos 4 vai nos retornar o J. Então, essa é a forma que nós podemos manipular o string. Agora, caso eu passe um valor que não existe, salvei, e rodar isso, o que vai nos dar? Vai nos dar index error. E muita gente costuma obter esse erro aqui. É erro de estás a tentar tipo, obter um índice, um valor usando um índice que não existe. É por razão pela qual nós obtivemos index error, string, index out of range. Tipo, nós passamos o limite da nossa string. Ok? Perfeito. Então, isso é os índices negativos em Python. Agora, também tem mais um tópico muito importante que nós sempre dizemos. Strings são mutáveis. O que é que isso significa, veja? Isso significa que não podemos alterar letras diretamente, ok? De uma string. Como, por exemplo, se eu fizer o seguinte, eu tenho aqui o nome João, ok? E eu gostaria que esse J aqui fosse minúscula em vez de maiúscula. Se eu fizer tipo algo do gênero, vamos lá dizer nome. Eu sei que João... Oh, meu Deus, tenho mais que buscar. Deixa eu colar isso. Ah, ok. Ainda bem que tenho aqui esse operador. Perfeito. Se eu fizer o seguinte nome... Veja, se eu fizer o seguinte nome e passar aqui o meu operador, eu sei que J está na posição 0 e vou fazer o seguinte, ok? J será igual a... E eu gostaria de substituir esse valor aqui com J menor. Se eu fizer dessa forma aqui, salvar e rodar esse código aqui, vamos lá ver. O que vamos obter? Eu obtive
type error. Str object does not support item assignment. Então, ele vai dizer que strings, objetos strings não suportam tipo inserir, ok? Tipo atribuir itens, tipo atribuição de itens. É isso que ele está a dizer. Okay? Então, é por isso que se diz que strings são imutáveis. Quer dizer, imutáveis quer dizer algo que nós não podemos mudar, não podemos alterar. Esse tipo de operação aqui não funciona em strings. Então, a forma correta seria da seguinte maneira, ok? Então, para tal, eu teria que fazer o seguinte, ok? Eu teria que criar uma nova variável e dizer o seguinte, novo underscore nome, ok? Novo underscore nome, ele seria igual a o que vamos ter. Eu vou dizer o seguinte, ok? Faço o seguinte, J vai ser o seguinte, depois vamos ter mais, ok? E aí sim eu vou ter meu nome, ok? Vamos colar o nosso operador, eu vou chamar o meu J que está na posição 1. E depois vamos fazer o seguinte, ok? J, ele como está na posição 1, vai ser o seguinte, vou fazer o seguinte, 0, 2 pontos, ok? Salvei, e se eu rodar este código aqui, que vamos ter, vamos lá ver, se vamos ter erro ou não. Ou nada vai acontecer, meio que esqueci o quê? Pois eu não imprimi, então vamos dizer o seguinte, print, abrir e fechar, vamos imprimir o que? O novo nome. O novo nome está aqui. Eu salvei isto, se rodarmos isto, ele aqui nos deu J, ou em vez disso ele acrescentou, ok? O J. Então, ok? Como a forma correta seria, colocamos o 1 em vez de 0, ok? Pois 0 ele vai acrescentar, mas se nós colocamos o 1, ele vai meio que vai remover o J e fazer dessa forma aqui, ok? Razão pela qual agora aqui o J já está minúsculo. Então, essa é uma das formas corretas que nós podemos alterar os valores de uma string. Perfeito? Então, nós também podemos verificar tipos de variável, ok? Então, para que nós possamos verificar o tipo de variável, é bastante simples, ok? Deixa-me só remover isto aqui. E para que nós possamos verificar é o seguinte, eu faço o seguinte, ok? Nós utilizamos praticamente a função especial chamada type, dessa forma aqui, abrir e fechar. E depois disso nós vamos passar apenas o nome da variável, salvei, e se eu rodar isto aqui, vamos lá ver, ele vai me dar o tipo da minha variável, okay? Que é praticamente class string, ok? Class str. Str é a abreviação para string. Em strings também existem várias operações que nós podemos executar, como operações para caracteres especiais. Veja, se eu fizer algo do gênero como, por exemplo, vamos ver, print, ok? Vamos lá dizer a minha string, print, olá, e depois eu tiver tipo algo do gênero, a minha barra invertida, onde é que fica a barra invertida? Essa confusão de novo, onde é que eu posso encontrar a minha barra invertida? Não, barra invertida não. Bem, que esqueci meu teclado, deve ser estudado. Será que vai estar aqui? Não. Não consigo encontrar minha barra invertida. Consegui encontrar. Barra invertida print L/ln, ok? De Python. Perfeito. Se caso eu salve isso aqui e rode este mesmo código que nós vamos ter, ele praticamente quebra a linha, ok? Então, ele vai dizer olá, e logo que ele encontrar esse caráter aqui serve para que nós possamos quebrar a linha, ok? Ele praticamente quebra toda a linha inteira e leva a próxima frase ou o próximo caráter a seguir para uma nova linha. Por exemplo, que nós temos aqui olá Python, ok? Então, além desse, também existe o /t, ok? Que essa aqui é a barra T. Salvei. Se eu rodar isto, que vamos ter, nós teremos olá, dê um pouquinho de espaço, Python, ok? Então, essa aqui serve para que ele possa dar tipo um espaciamento. Se não me engano, o espaciamento é de 2 ou não sei bem, mas ele dá algum espaciamento. Okay? E fora disso também tem a barra invertida, okay? Que é praticamente 2 vezes. Como é que eu consegui mesmo essa barra? Esqueci, mas acho que foi dessa forma, não? Não. Foi essa? Não. FN? Não. FN? Foi FN, perfeito. Se eu fizer isso, salvar, Ctrl+S e rodar o meu código, ok. Ele praticamente agora vai nos manter apenas uma única barra invertida. Se eu gostaria de que essa barra que seja imprimida, tenho que usar 2 vezes, ok? E ele vai manter apenas a última barra, ok? Então, tem uma dica muito importante, veja. Strings parecem simples, ok? Mas dominar strings significa manipular dados, trabalhar com APIs,
criar automações, validar informações e também desenvolver sistemas reais. Razão pela qual é muito importante que tu aprendas como dominar strings em Python, não só em Python, ou talvez em qualquer outra linguagem de programação. E também não se esqueça, veja, para essa lição aqui, eu deixarei alguns mini desafios para quem vai seguir esse mesmo tutorial, ok? Então, eu vou escrever esse tutorial lá no blog, no website, então, e lá também eu vou deixar com alguns mini desafios que vocês podem fazer para que vocês possam praticar essa mesma lição de hoje, ok? Então, lá vai ter alguns mini desafios e também mais alguns exercícios extras sobre strings, ok? Então, vai lá, se divirta, se gostou do vídeo já sabe o que tens que fazer, dar um like no vídeo e vejo no próximo tutorial, ok? Muito obrigado e fui!